Shalom Haverim, meu nome é Felipe Lixante Paulino, trabalho como coordenador e guia do turismo judaico São Paulo e Santos. Olá, eu sou Gabriel Neisten, vivo aqui em São Paulo, no Brasil, e sou um dos guias do turismo judaico aqui em São Paulo. No início do século XX, São Paulo era ainda uma cidade muito pequena. Um pouco mais ao norte do centro, existia dois rios, o rio Tamanduateí e o rio Tietê. Foi justamente entre esses rios que se deu a ocupação do bairro do Bom Retiro. O crescimento desse bairro se deu muito graças à construção da Estação da Luz, que era o lugar onde se recebiam mercadorias e também o lugar onde chegavam os imigrantes, incluindo os judeus. É a partir então dessa onda imigratória que começa a imigração judaica. No começo do século XX são fundadas as duas primeiras sinagogas do Bom Retiro. De um lado, a sinagoga Keilat Israel, fundada por judeus provenientes da Bessarabia, e de outra, a sinagoga Adat Sfernum, fundada por judeus provenientes da Polônia. Então, à medida que a imigração para o Bom Retiro aumentava, chegavam novos grupos, como os armênios, os gregos, os sírios. Paralelamente, a migração judaica crescia cada vez mais. Na década de 20 e 30, começam a se instalar e fundar as principais associações do bairro, como a Hevra Kadisha, fundada na década de 20, o Colégio Hebraico Brasileiro Renascença, fundado em 22, com sua sede própria em 1937. Dos anos 30 até o final da Segunda Guerra Mundial, o Bom Retiro viveu o ápice da imigração judaica. Nas décadas posteriores, de 50, 60 e 70, o Bom Retiro viveu seu apogeu cultural judaico. Você caminhava pelas ruas, escutava Yiddish, restaurantes judaicos de origem húngara, jugoslava, búlgara, vendiam comida judaica, grupos políticos judaicos, associações, teatro, lojas, movimentos juvenis como a Bonim Dror e a Shomer Tzair, que faziam atividades todos os sábados, com muitas pessoas, colégios, enfim, a vida cultural judaica estava a pleno vapor. Durante as décadas de 20 e 30, os judeus que chegavam a São Paulo também iam morar em outros bairros. Contudo, o principal deles foi o bairro de Higienópolis, a poucos quilômetros do Bom Retiro. Com esse crescimento da vida cultural judaica no Bom Retiro, muitos judeus, donos de lojas e outros negócios, começaram a prosperar financeiramente e a ascender socialmente. Logo, começaram a buscar novos bairros para morar. E o principal desses bairros foi o bairro de Higienópolis. Então, desde a década de 70, começa a haver um êxodo dos judeus do Bom Retiro para Higienópolis. E hoje o Higienópolis se tornou o principal bairro da comunidade judaica de São Paulo. O Bom Retiro é um bairro imigrante. Isso quer dizer que não há nenhuma cultura que se tornou hegemônica naquele bairro. Inúmeras sucessões foram acontecendo, começando lá atrás, em 1900, no começo do século, com os italianos, que logo vieram os judeus, que viveram um tempo de muita prosperidade no bairro, com muitas instituições. Na década de 70, novas ondas de imigração começaram a se estabelecer, principalmente os coreanos, que hoje em dia são uma cultura muito presente no bairro. Em muitos comércios, é muito comum ouvir coreano nas ruas, por exemplo. Por mais que Bom Retiro seja esse bairro em constante transformação, as culturas que passaram por ele deixaram marcas e lugares que continuam na memória presente daquele bairro. Agora a gente vai falar para vocês de alguns lugares judaicos que continuam sendo muito interessantes e bem frequentados naquele bairro. O primeiro ponto turístico judaico do Bom Retiro que vamos falar agora é a sinagoga Keilat Israel, fundada em janeiro de 1912. Foi talvez a primeira sinagoga do Bom Retiro e uma das mais importantes. Contudo, após o êxodo judaico do Bom Retiro, a sinagoga perdeu muitos de seus membros e parou de fazer o Shabbatot todas as sextas-feiras. Mas, desde os anos 2000, um projeto liderado pelo rabino David Weitman e outros membros da comunidade visava fundar um memorial de imigração judaica naquele espaço. E durante esses anos, o memorial foi elaborado e inaugurado para visita ao público em 2016.
conta com um valioso acervo documental de fotos, registros e documentos sobre os imigrantes que chegaram no Bom Retiro das mais variadas regiões. Dentro do memorial, encontra-se a sinagoga, com a arquitetura original preservada e restaurada, e no primeiro andar, exposições interativas virtuais, exposições que falam sobre os judeus faradim e ashkenazim de São Paulo, e no terceiro andar, o Memorial do Holocausto. Esse inaugurado em 2018, o memorial é gratuito e funciona de segunda a sexta-feira. A comunidade Adat Shurum, ou mais conhecida como Shil da Vila, é uma pequena sinagoga que fica no bairro do Bom Retiro, fundada por imigrantes poloneses que chegavam no bairro e que funciona até hoje como uma das principais sinagogas do Bom Retiro. É a sinagoga que eu frequento desde criança e onde eu fiz meu bar mitzvah, e atualmente continuo frequentando e promovendo tanto rezas quanto outros encontros. Aí segue um vídeo da minha banda de klezmer tocando em um evento que a gente fez em janeiro de 2020. Outro ponto turístico que vamos falar é a Sinagoga Talmud Torá. A Sinagoga Talmud Torá foi fundada em 1933 e comprou seu espaço em 1947, que é o mesmo até hoje. Na sinagoga também funcionam duas escolas, a Escola Lubavitch para os meninos e a Escola Gani para as meninas. A Escola Talmud Torá se fundou com a Sinagoga Lubavitch em 1997. Desde então, a sinagoga segue a linha Chabad Lubavitch. A Sinagoga Talmud Torá é hoje a sinagoga ortodoxa mais importante do Bom Retiro. A Casa do Povo é um monumento vivo, construído em 1946 por judeus progressistas que vieram da Europa, em memória àqueles que morreram na Shoah. Mas diferente de um monumento que fica parado na cidade, a Casa do Povo é um lugar para se ocupar e para se reconstruir a memória judaica do pós-guerra. Durante a década de 50 e 60, a Casa do Povo abrigou um colégio de vanguarda chamado Sholem Aleichem, que foi referência no ensino em toda São Paulo. Além disso, existia um teatro, o Taíbe, onde eram apresentadas peças do teatro Yiddish, e além do coral Tradição, que ainda existe até hoje, que canta um repertório só no idioma Yiddish. Também vamos falar brevemente de duas instituições judaicas muito importantes para a comunidade e também para a sociedade maior. A primeira delas é o TNIAD, uma associação fundada em 1992 que visa combater a fome. O TNIAD basicamente distribui comida para os judeus necessitados, uma cesta básica semanal, e também oferece refeições diárias para todos aqueles que precisam. Outra instituição judaica fundada no Bom Retiro foi a Unibis, União Brasileira Israelita do Bem-Estar Social. A Unibis é a maior e mais importante ONG judaica. A Unibis atua dentro e fora da comunidade, auxiliando em torno de 15 mil pessoas. A Unibis auxilia os judeus com suas necessidades básicas, mas também oferece cursos de capacitação profissional, cursos técnicos, atendimento de idosos, bazares com roupas muito baratas, inclusive possui um centro cultural muito importante. A Unibis tem sede no Bom Retiro, mas também está por toda a cidade de São Paulo. Bom Retiro é um capítulo muito importante da história judaica aqui na cidade. Esperamos vocês quando vierem para São Paulo para conhecer esse capítulo e alguns outros que compõem essa trajetória de mais de 100 anos.